BB Seguridade rebaixada para a venda. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês essa matéria que saiu no Infomoney com o Itaú BBA recomendando as ações da BB Seguridade para a venda e de Caixa Seguridade para a neutra. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pontos em relação ao relatório de desempenho mensal da BB Seguridade e algumas estimativas que o mercado projeta para esse ano de 2026 e 2027 da seguradora. Então, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, vamos falar aqui sobre a matéria, onde o Infomoney destaca que o Itaú BBA cortou o preço-alvo da BB Seguridade de R$ 35 para R$ 32 e de Caixa Seguridade, é engraçado que eles colocaram o preço-alvo dela de 17 para R$ 18. Então na minha cabeça isso não faz muito sentido, mas tudo bem. E aqui no destaque da matéria, eles comentam o seguinte: em relação à BB Seguridade, o desempenho está sendo pressionado principalmente pelos seguros agrícolas, que recuaram 29% nos primeiros meses de 2026, eu vou mostrar a seguir para vocês, e por conta do seguro de vida crédito, que cai 7% no mesmo período. Essas linhas no balanço vão afetar diretamente o resultado da operação da seguradora de forma negativa, o que vai afetar, obviamente, o seu lucro líquido. E o próprio Itaú BBA já destaca que os lucros da BB Seguridade devem cair 6% em 2026, mas isso já era esperado, eu já comentava com vocês que ia ter queda, mas acredito que o mercado está estimando quedas piores do que eles mesmos projetavam. Com uma recuperação modesta desse lucro, 2% para 2027, mesmo com dividend yield em torno de 11%. E aí eles comentam aqui também em relação à Caixa Seguridade, e eles falam que a expectativa da Caixa Seguridade ainda é 8% de alta na lucratividade em relação ao ano anterior. Isso que é engraçado. Tudo bem, a Caixa Seguridade hoje está no múltiplo elevado, como eu falei no último vídeo, de mais de 12 vezes, mas ela ainda entrega crescimento de resultados. Aí o Itaú BBA vai e corta a recomendação dela de compra para neutro, da mesma forma que uma seguradora que está tendo queda nos resultados que já era previsto pelo mercado. É essa forma que o mercado age, então temos que somente não ser levados por algumas notícias. Com essas notícias, a BB Seguridade caiu em 2% praticamente e a Caixa Seguridade caiu mais de 4%. Então vocês podem ver que fizeram realmente preço essas duas notícias. E como eu falei com vocês, em relação à queda dos resultados da BB Seguridade, esse aqui é um guidance de 2026 que a própria seguradora já mostrou para a gente. E onde eles destacam que o resultado operacional não decorrente de juros, eles projetam uma queda entre 7% e 3%. Em geral, o mercado estava esperando uma queda de apenas 3%, o piso do guidance em relação à queda do resultado operacional. Agora, o Itaú BBA foi o primeiro a projetar muito perto desse 7% de queda na BB Seguridade. E os prêmios emitidos, a própria seguradora já estima 3% de queda. E olhando como é o perfil de resultados da seguradora, grande parte da contribuição do resultado vem em relação ao seguro rural. Aqui vocês podem ver que é quase 35% do resultado vem dos prêmios emitidos do seguro rural, 27% do seguro prestamista, 18,4% da parte de previdência e 10% da parte de vida. E em 2025, a seguradora lucrou 9,1 bilhões com um resultado financeiro em 22,8%. Então, vamos olhar aqui rapidamente a parte do informativo mensal de desempenho da BB Seguridade. O seguro de vida teve uma queda bem forte, 9,8%, enquanto o mercado cresceu 4,4%. Na ótica anual caiu 5,9%, enquanto o mercado cresceu 5%. O prestamista da BB Seguridade está bem melhor do que aquele da Caixa Seguridade, que eu mostrei no último vídeo para vocês. Vocês podem ver que não teve queda, teve apenas uma alta leve de 2%, enquanto o mercado cresceu 12,7%. Ambas as seguradoras perdendo participação no mercado. E quando olhamos os 2 meses de 2026, 7% de queda, enquanto o mercado cresceu 17,8%. Então vocês podem ver que o mercado vem ganhando bastante participação em relação ao seguro prestamista, que é diretamente atrelado ao crédito pessoa física. E quando olhamos a parte do seguro rural, vocês podem ver que já teve uma leve recuperação em relação ao ano passado. E olhando aqui para o gráfico, dá para ver exatamente isso. Em 2025, a queda foi bem mais acentuada e já está tendo uma leve recuperação. E o mercado teve uma queda de 11,9%. Então, esse tipo de seguro ainda vem apanhando bastante no mercado e não é somente na BB Seguridade. E olhando esses 2 meses de 2026, 2% de queda, enquanto o mercado tem uma queda de 15,2%.
Dá para ver que realmente a parte de seguro rural ainda vem apanhando em todo o mercado e não somente na BB Seguridade. O mercado sem a BB Seguridade está caindo 15,2%. Mas olhando todas as linhas de prêmios emitidos, a BB Seguridade teve uma queda de 0,5%, enquanto o mercado cresceu nesse mês de fevereiro 4,5%. Em relação aos 2 meses de queda de 3% na seguradora, enquanto o mercado cresceu 4,7%. Em relação aos prêmios emitidos, está bem parecido aqui com a Caixa de Seguridade nos prêmios emitidos totais. Ambas as seguradoras tiveram quedas de prêmio emitido, obviamente que a Caixa de Seguridade, a parte principal dela, que é o seguro habitacional, que tem até uma reprecificação melhor pela inflação, continua bastante forte. Enquanto aqui, a BB Seguridade está começando a recuperar a sua principal linha, que é o seguro rural. E olhando para a parte de previdência, como eu mostrei para vocês, que corresponde a mais de 18% do resultado da seguradora, está apanhando bastante. Vamos olhar principalmente para o gráfico. A contribuição média diária caiu de forma bastante acelerada, foi uma queda de 10%, enquanto o mercado caiu 23%. E as reservas tiveram um crescimento de 10%, enquanto o mercado cresceu 14%. Então vocês podem ver que as linhas principais da seguradora ainda estão bem ruins, diferentemente da Caixa de Seguridade. A parte de previdência teve quedas, mas as reservas cresceram, o que é bom, porque as reservas que é a parte mais importante, porque é de onde sai a recorrência de receita para a seguradora, porque ela ganha taxa de gestão em relação a esses fundos. Na BB Seguridade, essas reservas cresceram bem menos do que o mercado, então obviamente essa linha também vai crescer bem menos que o mercado em relação às receitas geradas. Então é um problema aqui também no curto prazo para a BB Seguridade. Então, depois disso tudo, depois desse relatório de desempenho mensal, o mercado já revisou também as projeções para 2026 e 2027. E muitas delas ficaram bem em linha com aquela notícia que eu mostrei para vocês do Itaú BBA, onde para 2026 eles esperam uma queda de 6,20% no crescimento de lucros, com lucro em 8 bi e meio, com lucro por ação de 4,39. E considerando um payout de 85%, temos 3,73 de dividendo por ação, 10,62% de dividend yield nas cotações atuais, com um PL de 8 vezes. O mercado, mesmo pessimista, projetando queda na lucratividade, a seguradora ainda tem múltiplos baratos, dividend yield extremamente elevado. Então o carrego da ação é excelente, pensando numa visão de mais longo prazo. E olhando para 2027, vocês podem ver 2% de crescimento em relação a 2026, 8 bi e 700, com lucro por ação em 4,49, um dividendo por ação de 3,82, quase 11% de yield na cotação atual, um PL de 7,8. Então aqui vocês também podem ver que até olhando para 2027 ainda existem múltiplos baratos. Obviamente vai ter queda no resultado. Isso já era esperado, eu já mostrava isso em diversos vídeos onde os prêmios emitidos da seguradora estavam apanhando bastante, o que poderia acarretar em queda de lucratividade, olhando para uma janela de 1 a 2 anos. E está acontecendo agora. Mas lembrem-se, senhores, isso aqui não vai ser para sempre. A parte de seguro rural vai voltar a ficar aquecida com todos esses problemas do agro sendo resolvidos e um corte de juros acontecendo no médio prazo. Muitas vezes o problema do investidor é que ele projeta apenas 2 anos e acham que esses 2 anos vão ser levados para sempre da mesma forma. A seguradora vai voltar a ter lucros consistentes, mas infelizmente ainda estamos em uma janela problemática para a seguradora. O investidor que tem uma visão de mais longo prazo, pode ser que essa janela seja uma excelente janela de compra para, principalmente, acumular ações em preços baratos e pagando excelentes dividendos. Então, se você tem uma visão como essa, pode ser que seja uma boa janela de entrada nessas ações. E qual é o meu preço teto de dividendos para a seguradora? Aqui vocês podem ver que eu projeto um pouco mais de dividend yield em relação à BB Seguridade, um dividend yield na casa de 11,4%, porque eu projeto um payout de 90%, não 85% aqui nas minhas contas, porque a seguradora pagou mais de 90% em 2025, pode ser que ela repita, principalmente por conta dos problemas do Banco do Brasil. Isso nos dá R$ 4,00 por ação para 2026 e R$ 4,13 para 2027, um PL de 7,87 e 6,65. Meu preço teto fica ainda em R$ 42,00, 19% de margem de segurança. Porque, lembrando,
aqui não é olhando o investimento apenas na ótica de curto prazo, é pensando numa ótica de 4, 5 anos, o que vai gerar bastante retorno para a seguradora, principalmente se todos esses problemas foram resolvidos no médio prazo. E utilizando a fórmula do preço justo pelo modelo de Gordon, eu estimei uma taxa de crescimento de 6%, o dividendo de 4,13, que seria esse de 2027, e o custo de capital ou retorno exigido de 16% ou inflação mais 10% aproximadamente. Então, fazendo essa conta, nós temos um preço justo pelo modelo de Gordon de R$ 41,00, 17% de mais segurança. Então, mesmo com todos esses problemas, mesmo com a lucratividade já caindo, mesmo com tudo contra, existe ainda mais segurança na seguradora. Por quê? Você tendo visão de longo prazo, você pode pegar esse ganho de provavelmente lucratividade, que provavelmente no médio prazo deve acontecer, porque a seguradora vai voltar a ter uma lucratividade crescente, como foi no passado. Em outros momentos, ela também ficou com lucros de lado, e esse lucro aumentou por conta da melhora da parte do agro e também cortes nas taxas de juros. E o mesmo pode acontecer no médio prazo. Então, sem muito pessimismo, não seja como alguns agentes do mercado que só pensam numa janela de 1 a 2 anos. E olhando para o PL histórico da seguradora, vocês podem ver que o PL fica nas mínimas históricas desde o IPO da empresa. Vamos parar um pouco com esse pessimismo exagerado em relação à seguradora. Tudo bem, resultados vão ficar ruins, vão ficar, mas eles devem se recuperar e vocês já estão vendo uma melhora nos prêmios emitidos da parte do seguro rural. Tudo bem, outras linhas apanhando, como prestamista, vida, mas isso vai se recuperar com as taxas de juros caindo para o médio prazo, porque naturalmente isso faz uma aceleração econômica que fazem com que mais crédito seja tomado, mais seguros de vida sejam feitos e mais seguro rural seja emitido. Então tudo isso vai entrar em favor com a seguradora, mesmo que o resultado financeiro apanhe no curto prazo, mas lembrando que 22% apenas da lucratividade da empresa vem do resultado financeiro. Então isso não faz tanto problema assim em relação ao corte de juros comparativamente ao resultado operacional da empresa. E aqui o gráfico da Caixa de Seguridade, que eu já mostrei no vídeo passado, e vocês podem ver que depois dessa recomendação de compra para neutra, a seguradora caiu bem forte hoje, provavelmente ela deve respeitar esse canal de alta que eu mencionei para vocês no último vídeo. Vou deixar aqui o vídeo da Caixa de Seguridade no card, para quem não assistiu, dá uma olhada lá. E olhando aqui para a BB Seguridade, um canal de alta bem leve que vem desde 2023. A seguradora vem respeitando esse canal mesmo depois de ter rompido, então voltou aqui para o canal, e pode ser que depois desse pessimismo, dessas matérias, vocês vão ver isso, um banco recomenda a venda, daqui a pouco todos os bancos vão recomendar a venda, e pode muito bem a seguradora voltar aqui para a faixa dos R$ 32, R$ 33 reais. E na minha visão seria um ótimo momento de compra se você for um investidor com visão de longo prazo. Lembrando que a seguradora não é uma empresa de explosão de cotações, e vocês conseguem ver isso observando esse gráfico que é sem ajuste aos dividendos, que ela basicamente está no mesmo nível de cotação desde 2015, por conta que grande parte do retorno da empresa vem dos dividendos. Então não espere altas muito fortes em relação às cotações da empresa, porque não é o perfil dessa empresa, porque ela distribui bastantes dividendos e já tem um crescimento moderado. Ela tem um crescimento bem abaixo da Caixa de Seguridade, e nesses últimos mais de 10 anos, a seguradora lucrou em média por volta de 8% ao ano. Então, não é um resultado tão explosivo assim quanto a Caixa de Seguridade ainda entrega. Por isso que os múltiplos na Caixa de Seguridade, em geral, são bem mais altos que a BB Seguridade. Vamos ver se realmente o mercado vai jogar a empresa aqui para a faixa dos R$ 32 reais e, quem sabe, ela volta aqui para os R$ 42 reais. Acredito que isso vai acontecer caso esses prêmios emitidos da parte do seguro rural, vida e prestamista comecem a acelerar nos próximos meses. Então aí o mercado vai começar a reprecificar melhor a empresa, pensando num crescimento de lucratividade. Então é isso, pessoal, somente revisando aqui alguns pontos em relação à seguradora. Como eu já falei com vocês, é uma ótima empresa, tem alguns problemas agora no curto prazo, mas eles vão ser resolvidos. Então, se você tem BB Seguridade na sua carteira e vem comprando nos últimos meses, comenta aqui embaixo para eu saber. Eu, pessoalmente, como já falei, eu não tenho BB Seguridade na minha carteira, eu tenho Caixa de Seguridade, mas a qualquer momento pode ser que eu compre BB Seguridade, pensando
numa janela de longo prazo. Então, comenta aqui embaixo para eu saber se você tem essa empresa na sua carteira. Se você for novo por aqui, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. E já deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.